Glória a Deus. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Quem está alegre, diga glória a Deus. Aleluia. É uma alegria, né? Nós estar reunidos diante do nosso Deus para ouvir a sua palavra, ouvir a mensagem de Deus na noite deste domingo. E é um privilégio muito grande que o Senhor nos dá. Eu quero abraçar todos os irmãos que aqui estão, tanto membros como visitantes. Deus abençoe as vossas vidas em nome de Jesus. Irmãos, abra aí a tua Bíblia em Provérbios capítulo 15. Eu quero ler o versículo 22 e 23. Vamos entregar a palavra da família. E eu quero utilizar aqui o texto de Provérbios capítulo 15, o versículo 22 e 23. Quem encontrou a palavra, diga amém. Glória a Deus. Quem me ouve, diga amém. Provérbios capítulo 15, versículo 22 e 23. Quem encontrou a palavra, diga amém. Vamos ler, irmão. Diz assim: o 22 e o 23. Onde não há conselhos, fracassam os projetos, mas com muitos conselheiros há bom êxito. O homem se alegra em dar resposta adequada, e a palavra ao seu tempo, quão boa é. Vamos ler novamente o 22. Onde não há conselhos, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. O homem se alegra em dar resposta adequada, e a palavra ao seu tempo, quão boa é. Levante assim as mãos, ore comigo. Santo Deus e eterno, fala ao coração da tua igreja, fala ao coração do teu povo, de maneira que possamos entender, compreender a tua palavra. Faz assim para conosco, em nome de Jesus. Pode tomar o assento, irmãos. Eu quero pedir a sua atenção, e os irmãos podem glorificar a Deus, amém? Você pode exaltar o Senhor, não é proibido. Dá glória a Deus, não é proibido exaltar o Senhor. Você pode glorificar o nome de Deus neste lugar. Queridos, a palavra que eu quero trazer na noite deste domingo para o culto da família é o valor de um bom conselheiro. 1, 2, 3. O valor de um bom conselheiro. Novamente, dá para fazer melhor. O valor de um bom conselheiro. Irmãos, Provérbios capítulo 15, versículo 22 e o versículo 23 nos diz: onde não há conselhos, os planos eles fracassam. Então nós percebemos que para que os planos eles sejam concluídos, é necessário que haja conselhos. E o valor de um conselho é muito importante para a vida daquele que procura ou se esforça para viver dentro da vontade de Deus e procura e deseja que as coisas venham dar certo na sua vida. Então, essa pessoa que quer que as coisas dê certo na sua vida, ela não podem de maneira alguma negligenciar os conselhos, porque por falta de conselho os planos fracassam. Nós podemos aplicar isso para a vida de uma pessoa que tem muito plano. Pode ser um jovem que tem plano de estudar, tem plano de construir um negócio próprio, tem plano de construir uma carreira profissional, mas esse ser humano ele não quer ouvir conselhos.
Então fica difícil os planos, os projetos darem certo, porque a palavra diz que aonde não há conselhos, os planos fracassam. Tem pessoas que até têm um plano bom de adquirir um bom casamento, mas como não querem ouvir conselho do pai e da mãe, acabam casando errado. Tem pessoas que até têm planos bem elaborados, mas como não querem ouvir aqueles que são mais velhos, aqueles que têm experiência para passar, eles acabam fracassando. E essa afirmação aqui é uma afirmação bíblica. A palavra diz que aonde não há conselhos, os projetos fracassam. Então, para os projetos eles não fracassar, é necessário existir conselhos. E no versículo 23 diz: o homem se alegra em dar resposta adequada. Quem é que não fica feliz quando sabe colocar bem as palavras, sabe responder com educação, sabe entrar, sabe sair, sabe fazer amizade, sabe colocar limite, sem ofender o seu próximo, sem ofender o seu semelhante? E exatamente o versículo 23 está falando disso. O homem se alegra em dar resposta adequada, e a palavra, o seu tempo, quão boa é. A palavra falada no seu tempo certo, oportuno, ela é proveitosa. Então nós percebemos aqui o valor de um bom conselheiro. E quando eu falo de conselhos, eu não tenho que valorizar apenas o conselho, mas eu tenho que valorizar também o conselheiro. Eu preciso, para eu ter uma vida de sucesso, ter bons conselheiros na minha vida. Irmãos, para que nós venhamos ter êxito na nossa vida material, na nossa vida conjugal, no nosso ministério, precisamos ter bons conselheiros, pessoas que nos orientam, pessoas que passam orientação para nós, para que nós não venhamos cometer erros ou falhas. Irmãos, o nosso Deus, Ele é tão grandioso, que Ele coloca bons conselheiros diante de nós. Bom conselheiro diante de nós. Olha aqui para mim. Eu louvo a Deus, irmãos, que a primeira professora que eu tive, que me alfabetizou, ela tinha um nome parecido com o meu. Meu nome é Nailson, e o nome da professora era a professora Nailza. Ela me alfabetizou. Irmãos, ela pegava, fazia de papel aquelas lunetas e colocava em cima de cada letra, e nós decorava letra por letra. Graças a Deus, que uma coisa que Deus me deu, e eu sei muito bem, é ler. Diga graças a Deus. Por quê? Porque eu tive uma boa conselheira, eu tive uma boa professora que a alfabetizou, fez o trabalho dela bem feito. Então nós precisamos entender o valor de um bom conselheiro. Olha aqui para mim. Todos nós conhecemos o efeito devastador de um mau conselho. É perigoso quando nós se apoiamos em um conselho que não tem verdade, um conselho que não vem de Deus, e um conselho que é um conselho mau, que vem de alguém de má índole. É muito perigoso quando nós se apoiamos em conselhos maldosos. Vejam aqui, irmãos, alguns exemplos. Eu quero trazer aqui 3 exemplos de 3 personagens bíblicos que se apoiaram em conselheiros, em conselhos que não foram conselhos bons. E esses conselhos levaram eles para a ruína, levaram eles a vivenciar um alto preço. O primeiro foi filho de Davi, por nome de Aminon. Diga Aminon. Irmãos, Aminon era filho do rei Davi. Aminon tinha um amigo, diga comigo, tinha um amigo. Diga cuidado com o amigo. Ele tinha um amigo por nome de Jonadab.
A Bíblia diz que aquele amigo de Aminon era perverso. A Bíblia diz que aquele amigo de Aminon não era um cabra favorável, mas era um homem que tinha astúcia, um rapaz que tinha perversidade. E a Bíblia diz, irmãos, que um dia Jonadab, amigo de Aminon, ele vai olhar para Aminon e vai ver Aminon triste, vai dizer: por que tu está triste, meu amigo? Ele vai dizer: porque eu estou apaixonado pela minha própria irmã Tamar. Agora olha o conselho do amigo. Jonadab vai olhar para Aminon e vai dizer: olha, fala com teu pai, o rei Davi, e pede para ela vir até o teu quarto. Tu finge que está doente, e ela vem até a ti, faz um bolo para ti, e tu se aproveita e abusa dela. Aquele conselho não era um conselho bom, irmão. O amigo de Aminon estava aconselhando Aminon a violar a sua própria irmã, a cometer um grande crime. Aquele conselho não era um conselho bom, era um conselho mau. E a Bíblia diz que Aminon acatou os conselhos do seu amigo, e assim como o seu amigo aconselhou, ele fez, irmão. Ele vai pedir, ele vai inventar uma doença, vai fingir que está doente, e o pai Davi vai visitar e vai dizer: eu quero que o senhor mande até mim a minha irmã Tamar. Quando ela chega, irmãos, ali, ela vai fazer um bolo para o seu próprio irmão, e ele tenta forçá-la a deitar com ela, ou deitou-se com ela. Aminon se aproveitou da sua própria irmã, olhe para mim, por causa do conselho do seu amigo perverso, por nome de Jonadab. Diga misericórdia. É por isso que a gente não pode, irmãos, acatar conselhos que não são conselho de Deus. Aminon, filho de Davi, esse jovem, violentou a própria irmã por nome de Tamar, e ele foi assassinado por seu irmão Absalão. Por quê? Porque Absalão não aprovou o abuso que ele fez com a sua irmã Tamar. Irmãos, um acontecimento trouxe uma tragédia, um fato trouxe outro fato de sofrimento na vida e na casa de Davi. Sabe por quê, irmão? Porque Aminon seguiu à risca o conselho do seu amigo primo Jonadab. Olha aqui para mim. Por isso que é perigoso nós seguir conselhos maus. Quem está comigo, levante as tuas mãos. Olhe para o irmão e diga: cuidado com conselheiros maus. Tem gente que entra na sua vida para dar conselhos que não é voz de Deus, irmão. Não são conselhos que vêm para elevar a sua vida, mas vêm para destruir, para causar o caos. E nós precisamos ter muito cuidado com isso. O segundo exemplo foi Roboão. Roboão, irmão, ele foi filho de Salomão. Depois que Salomão morre, o reino vai ser dividido. Um lado vai ficar com Jeroboão e o outro lado vai ficar com Roboão. Dois reis com nome parecido. E a Bíblia diz, irmãos, que o povo chegou até o rei Roboão e disse: olha, nós não aguentamos levar uma carga pesada que o teu pai colocou sobre nós. Os impostos estão muito elevados, os impostos estão muito altos. Diminui a carga sobre nós e nós te serviremos. Aí o Roboão disse: ó, vem daqui 3 dias que eu vou tomar conselhos com meus conselheiros. A Bíblia diz, olhe para cá, igreja, que Roboão, ele não foi se aconselhar com os conselheiros mais velhos, mas ele foi se aconselhar com a turma jovem. Ele foi se aconselhar com os amigos que cresceram com ele, que brincaram com eles. E qual foi o conselho que os amigos disseram? Olha, se o teu pai elevou, se Salomão elevou a carga do tributo lá em cima, aumenta ainda mais. Irmão, olha que conselho. O povo não estava aguentando pagar imposto, porque já estava alto. E os amigos do rei Roboão disse: ó, já que o imposto está alto, o povo está pagando um preço, porque está pagando imposto alto, aumenta a carga ainda mais, aumenta os impostos ainda mais.
Aí o Roboão vai encontrar com o povo e vai dizer: olha, se o braço do meu pai Salomão foi pesado, o meu vai ser muito mais. Aí o povo vai olhar para ele, o povo vai romper com ele, o povo não vai seguir mais ele, porque o povo não aguentava aquela carga de imposto. Irmãos, o que estava acontecendo em Israel, não vou nem dizer, você entenda o que eu vou tentar falar. É aquele negócio, sugando o povo, tirando o povo, e o povo que se vire. Quem pegou, levante as mãos. Não precisa nem descrever não, você é entendido. Era isso que estava acontecendo, irmão. Era isso que acontecia. E Roboão, filho e sucessor de Salomão, esse monarca, viu seu reino se dividir. Sabe por que o reino dividiu? Porque ele queria colocar impostos altíssimos e o povo não conseguiu carregar a carga. O povo não conseguiu pagar aqueles impostos altíssimos, porque ele seguiu o conselho insensato dos jovens da sua nação. Em vez dele ouvir os mais velhos, olhe para cá. Em vez dele ouvir os conselheiros experientes, ele vai ouvir a cambada jovem. Quem está comigo, levante a mão. E eu quero dar um conselho para você que é filho, levante a tua mão. Cuidado para você deixar de ouvir o seu pai e a sua mãe, que já tem experiência, para estar ouvindo a turma da galera. Quem está comigo, levante a tua mão. Cuidado, porque tem filho quebrando a cara, porque em vez de ouvir o conselho do papai e da mamãe, que já é experiente, tem conselho para dar, e não, ele quer ouvir a turma, né? Parece aquele personagem da escolinha do professor Raimundo, né? O seu boneco, eu vou com a galera, diga misericórdia. E como ele está indo com a galera, ele quebra a cara, diga misericórdia. Vai dando glória a Deus, irmão. Olhe para o irmão, diga: não vai com a galera, diga: não vai com a galera, vá com Jesus. Levante as tuas mãos, porque quem vai com a galera quebra a cara, irmão. Quem vai com a galera se destrói. Não, mas ele é meus amigos, eles gostam do forrozinho, ó. Aí você vai na laia e acaba se destruindo. Quem está comigo, levante as tuas mãos. Em vez de ouvir conselho de pessoas experientes, você pode rir, mas eu estou passando uma verdade aqui, irmão. Levante a tua mão. Escuta o conselho do teu pai e da tua mãe, como a palavra diz. Honra o teu pai e tua mãe para que tu vivas sobre a terra. Precisamos ouvir aqueles que têm experiência para nos dar, irmão. O terceiro personagem que seguiu um conselho errado foi Caim, diga Caim. Irmão, Caim matou o seu irmão Abel, porque se recusou a obedecer o conselho de Deus. Irmão, o conselho que Caim rejeitou não foi o conselho de papai e mamãe, não. Foi o melhor conselho, o conselho de Deus. Deus disse: olha, Caim, o pecado já está batendo na tua porta, a vontade de tu matar o teu irmão já está aí no teu coração, mas tu tem que dominar, tu tem que dizer não, tu tem que vencer esse ódio. Quem está comigo, levante as mãos. Agora me diga se Caim atentou ao conselho de Deus. Olhe para o irmão e diga: ele atentou ao conselho de Deus? Não. Foi lá e matou o seu irmão, porque não quis ouvir o conselho de Deus, irmão. Irmãos, quando alguém não quer ouvir o conselho de Deus, Deus pode falar de todo jeito. Deus pode levantar profeta, Deus pode levantar na palavra, Deus pode usar alguém no meio da rua, Deus pode até se manifestar com a voz dentro do quarto do indivíduo, Deus pode fazer qualquer coisa, mas quando a pessoa não quer ouvir, Deus pode falar de todos os meios, ele não vai ouvir, porque ele não quer ouvir conselho. Irmão, quando alguém rejeita conselho, ele rejeita. Se ele rejeita conselho de pai, conselho de mãe, conselho de pastor, conselho de parentes, ele não vai rejeitar o conselho de Deus? Vai. Caim não quis acatar para o conselho de Deus. Agora olha aqui para mim.
Irmão, ninguém pode rejeitar o conselho de Deus. Sabe por quê? Porque o conselho de Deus é o melhor conselho. E quando nós deixamos o conselho de Deus de lado, nós cometemos circunstâncias que não deveria. Cometemos erros que não deveríamos cometer. Sabe por quê? Porque deixamos de ouvir a Deus. Levante a mão e diga: não deixe de ouvir a Deus. Balança na mão do irmão até ele ficar zangado. Diga: não deixe de ouvir a Deus. Não deixa de ouvir a Deus, irmão. Não deixa de ouvir a Deus para estar ouvindo a galera, né? Para estar ouvindo a turma. Ouça o conselho de Deus para a sua vida. Irmãos, um conselho sábio, ele vale mais do que muitos tesouros. Vamos repetir isso aqui? Um conselho sábio vale mais do que muitos tesouros. Diga glória a Deus. A minha mãe, ela sempre foi uma mulher conselheira, e todos os conselhos que ela deu eu guardei e guardo até hoje. Conselho, porque um sábio conselho vale mais do que muitos tesouros. Irmão, se fosse escolher entre um grande tesouro e um sábio conselho, eu vou ficar com um sábio conselho. Levante a mão. Porque um sábio conselho vale mais do que muitos tesouros. Olha o que o texto diz: aonde não há conselhos, fracassa o projeto. Então, se eu não ouvir conselhos, os meus projetos vão fracassar. Os planos de vida que eu tenho para a minha vida, eles vão fracassar, porque eu não quero ouvir conselho. Diga glória a Deus. Olha aqui para mim, igreja. Por outro lado, com muitos conselheiros, há grande possibilidade de sucesso. Repita para o irmão: se você tiver muitos conselheiros, haverá possibilidade das coisas dar certo na sua vida. Olha aqui para mim. Não ignore o que eu vou falar aqui, irmão. Que tem pessoa que vai se aconselhar com gente que não tem condição de dar conselho. A irmã está com problema no casamento, ela vai se aconselhar com a tia que já casou 350 vezes. Diga misericórdia. Essa indivídua, o que ela vai dizer para essa mulher? Larga esse homem, que homem é tudo assim. Está repreendido. E eu não aceito isso não, mas dizer que homem é tudo igual. Homem, olha aqui para mim e diga: nós não aceitamos, porque homem não é tudo igual não. Diga glória a Deus. Não é porque tem uma metade aí sem vergonha que a gente vai colocar eu não sou. Se tem um bocado aí, eu não sou. Levante a tua mão, diga glória a Deus. Os homens já acordaram agora, vai dando glória, diga aleluia. É, irmão. Olha aqui, irmãos, precisamos entender algo muito importante aqui. Na multidão dos conselhos há sabedoria. Irmão, você vai tomar a decisão na tua vida antes, olha para mim, antes comigo, ore, leia a Bíblia, busque um conselho da sua liderança, do seu pastor, conselheiro da sua liderança, conselheiro, busque conselho da esposa do seu pastor. Busque conselho em todo canto. Conselhe-se com pessoas que têm caráter, pessoas que são verdadeiras, sinceras. Se aconselhe antes de você tomar conselho, você tomar a decisão. Busque conselho. Diga glória a Deus. Irmão, quando eu fui falar para minha mãe que eu ia casar com essa digníssima aqui, fui lá apresentar ela, e eu disse, antes de eu apresentar, eu disse: mamãe, encontrei uma pessoa ali. E aquela pessoa ali, mãe, a irmã que eu estou querendo orar com ela é uma pessoa que dá para ser uma esposa de pastor. Falei para minha mãe. E ela é uma mulher que dá para adaptar. Ainda não está no eixo não, mas se a gente ensinar, adapta. Falei desse jeito para minha mãe. Aí fui lá, apresentei para ela.
apresentei para minha mãe, fez aquela, todo mundo foi lá, a casa ficou pronta lá para receber ela. Depois que ela saiu, que ela voltou, foi embora, aí eu perguntei para minha mãe: e aí, mãe, está aprovada? Ela disse: tá, meu filho, aquela ali dá para ser uma esposa, pode casar. Aí eu casei. Diga glória a Deus. Por quê? Porque a gente se sustenta no conselho verdadeiro. Levanta a tua mão. Agora, se a mamãe diz: não casa, corre daí, rapaz. Diga misericórdia. Se a sua mãe diz para você: não casa, se você casar tu vai comer um angu. Diga misericórdia. Porque a pessoa, irmão, a mãe, ela não erra, sim ou não? Parece que a mãe está vendo, irmão, lá na frente. Parece que o que os filhos não enxergam, a mãe está enxergando. Então, se a mãe e o pai estão dando um conselho, pelo amor de Deus, atenta ao conselho. Porque na multidão de muitos conselhos há sabedoria. Quem está comigo, diga glória a Deus. Irmão, nem sempre conseguimos enxergar com clareza todos os ângulos da vida, nem sempre conseguimos discernir todos os detalhes. O conselheiro é aquele que traz luz em nossa escuridão, é aquele que mostra uma saída aonde só vimos as muralhas. O conselheiro é aquele que nos faz perceber que uma crise na caminhada da vida pode ser transformada numa oportunidade. Olha aqui para mim, igreja. Quem está recebendo a palavra, levante as tuas mãos. Diga comigo: o conselheiro é aquele que mostra. O conselheiro é aquele que mostra, irmãos, a luz naquele caminho escuro que você não sabe o que fazer. Olha aqui para mim. Irmão, nós precisamos um dos outros. Nós precisamos de conselheiros em nossa vida, porque nós não somos autossuficientes. Nós precisamos nos cercar de bom conselheiro, de gente madura na fé. E eu quero dar um conselho para você, irmão. Quer conselho para a tua fé? Se aconselha em gente madura. Vai se aconselhar na igreja com gente que é firme, gente que tem Deus, gente que tem vida com Deus. Quem está comigo, levante a mão. Você não vai buscar conselho com aquele, irmão, que vive mudando de igreja em igreja, muda de igreja como se mudasse de camisa. Diga misericórdia. Aí você vai buscar conselho com esses indivíduos, ele não tem conselhos para dar para você. Busque conselhos com pessoas maduras, pessoas firmes. Olha aqui para mim, irmão, precisamos nos cercar de bons conselheiros, gente madura na fé, que tem caráter aprovado, coração generoso. Você não vai buscar conselho com gente mentirosa, com gente sem vergonha. Tem gente que já se divorciou 300 vezes e quer dar conselho para alguém casar. Diga: vai para lá. Depois alguém diz que eu ainda sou ignorante, irmão. Pessoas assim não têm como ser bons conselheiros, porque a base de um bom conselheiro é a vida que ele carrega. Como eu sei que alguém é capaz de me dar bons conselhos? Quando eu olho para a vida dele, eu vejo na vida dele um bom caráter, uma vida correta, uma vida exemplar, uma vida pautada na verdade de Deus. E essa pessoa é capaz de ser um bom conselheiro. Olha aqui para mim. Quem está recebendo, diga glória a Deus. Irmão, nós precisamos de gente que pode nos ajudar com a terapia da palavra, sabia? Tem gente que é tão bom conselheiro que uma palavra dele já resolve. Uma palavra dele pode mudar tudo. Uma palavra de aconselhamento. Sempre que, olhe para mim, sempre que um aflito ou desnorteado se aproximava de Jesus, o que Jesus fazia? Jesus fazia uma pergunta para aquela pessoa. Jesus rogava, Jesus lhe ajudava.
ele levava esse coração ferido uma palavra de esperança. Toda vez que chegava alguém ferido, machucado até Jesus, Jesus levava para essa pessoa uma palavra de esperança, um conselho que levantasse a pessoa. Diga glória a Deus. Agora eu quero dar um alerta aqui: cuidado com pessoas que vêm querer buscar conselho só para nos experimentar. Porque tem gente, irmão, que ele vem com a cara de que quer conselho, mas ele não quer conselho, porque ele já tem uma opinião formada. Você pode morrer de dar conselho para ele, ele não vai acatar os seus conselhos. Apenas ele vai sugar as suas energias. Já viu aquele indivíduo, irmão? Eu acho que os irmãos já passaram por isso. Aquela pessoa que você aconselha, irmão, de manhã, das 6 da manhã às 6 da tarde. Você aconselha, bem aconselhado. No final do conselho, sabe o que o indivíduo diz? Eu acho que não tem jeito não. Vai para lá, diga misericórdia. Uma pessoa que só suga nossas energias. E nós precisamos ter cuidado com isso. Olha aqui para mim, olha aqui para o pastor. Palavra boa é remédio que cura, é bálsamo que nos consola, alimento que nos fortalece. Irmãos, eu estava em cima de um caminhão voltando de um retiro da igreja, e eu vinha triste, e eu vinha pensando na minha cabeça: acho que eu não sou feliz não. Uma pessoa olhou para mim, irmão, e eu estava do lado do meu pai, e disse assim: você é filho do pastor? Eu disse: sou. Ele disse: você é feliz. E na minha cabeça eu estava pensando que eu não era. Aquela palavra que foi liberada da boca daquele homem me levantou, me ergueu. E até hoje eu tomei posse daquela palavra. Diga: eu sou feliz. Levante a mão bem alto, diga: eu sou feliz. Levanta a mão, igreja, vamos profetizar, diga: eu sou feliz. Queira Satanás ou não, queira as circunstâncias ou não, queira as lutas e problemas, não, nós somos felizes. Levante a mão e glorifica o Senhor, porque nós temos Deus na nossa vida, igreja. Nós somos felizes. Uma boa palavra é alimento que fortalece. Precisamos ter respostas sábias para grandes tensões da vida e usar a terapia das palavras para abençoar a nossa casa, abençoar os nossos amigos, aqueles que nos cercam. Agora olhe para mim, use a terapia das palavras para abençoar o seu lar, abençoar a tua casa. Eu quero que você levante as mãos, que eu vou liberar uma palavra de Deus aqui. E eu quero que você levante as mãos também, que você vai liberar a palavra. Diga: na minha casa, a minha casa tem bênção, na minha casa tem paz, na minha casa tem alegria, a minha família é uma bênção, o meu lar é uma bênção, o meu esposo é uma bênção. Use a terapia das palavras para mudar o ambiente. Você sabia que uma casa onde palavras liberadas só são palavras negativas, o ambiente fica pesado? Mas uma casa, um ambiente que as palavras que é dita são palavras de bênção, o ambiente é leve. O ambiente é leve, porque as palavras têm poder de materializar tanto o bem como o mal dentro da nossa casa. É você que vai escolher se você quer um ambiente leve ou um ambiente pesado. Comece a usar a terapia das palavras dentro do teu lar. Precisamos ser boca de Deus. Nós precisamos ser embaixadores das boas novas, arautos da verdade, mensageiro da paz. Precisamos ser terapeuta da alma. Você está liberando palavras boas? O embaixador de Deus, ele libera a palavra de maldição? O que o embaixador faz no país do outro? Defender o cidadão do seu país.
E nós precisamos, irmão, liberar palavras de boas novas. Precisamos liberar a palavra de verdade. Eu tenho que ser mensageiro da paz dentro do meu lar e dentro da minha casa. Levante as mãos agora, levante as mãos. Deus, Ele quer abençoar o teu lar de uma forma abundante. Deus quer abençoar a tua casa de forma abundante. Ser um mensageiro de paz dentro do teu lar. Então decreta dentro da tua casa: na minha casa tem paz, na minha casa não tem briga, na minha casa não tem filho brigando, na minha casa não tem marido e esposa se arranhando, na minha casa tem paz. Levante as mãos e libera, recebe o que eu estou liberando de Deus aqui. Transforme o ambiente da tua casa no ambiente de paz. Olha aqui para mim. O valor de um bom conselheiro. Um conselheiro vale muito, irmão. Nunca despreze um bom conselheiro. Qual é o exemplo de um bom conselheiro na Bíblia? Paulo para Timóteo. Paulo deu bons conselhos para Timóteo. E foram conselhos para que Timóteo tivesse um ministério bem sucedido. E Timóteo teve, porque acatou, recebeu os bons conselhos do seu pai na fé, chamado apóstolo Paulo. E eu quero hoje dizer para você: se apoie em bons conselheiros. O que diz o Salmo, irmão? O Salmo 1, o Salmo 2, que o ímpio ele se apoia em conselhos. Pessoa que apoia em conselho do ímpio, ele é como a palha que o vento leva, mas o justo é plantado junto ao ribeiro de água. Levante a tua mão que eu vou liberar uma palavra. Deus vai começar a levantar na tua vida. Fica com a mão levantada. Deus vai começar a selecionar as pessoas que cercam você. E Deus vai começar a colocar bons conselheiros na tua vida. Deus vai colocar bons conselheiros na tua vida. E não te espante quando muitas pessoas começarem a sair do teu lado. É Deus tirando. É Deus dizendo: esse aqui serve, esse aqui não serve. Esse aqui fica e esse aqui sai. Não te espante quando algumas pessoas te deixarem. Porque eu aprendo algo na vida de Noemi. Irmão, quando Noemi volta das terras de Moabe para Israel, quem acompanha ela é Ruth. Ruth acompanha, mas Orfa fica. Tem hora que na nossa caminhada algumas Orfas vão ficar para trás. Levante as tuas mãos e não chore quando as Orfas começarem a ficar para trás. Levanta a mão bem alto. Porque tem gente ainda choramingando a amizade daquele amigo que Deus já tirou há 30 anos atrás. Deixa aí. Deixa aí. Não, mas eu não quero perder aquela amizade. Deixa aí. Porque algumas Orfas têm que ficar para trás. Quem pode dar glória a Deus? Fique em pé agora, por gentileza. Eu quero orar pela tua vida. Quem recebe essa palavra, diga: eu recebo. Quem recebe essa palavra, diga: eu recebo. Feche os olhos, igreja. Segura na mão aí do teu irmão. Segura na mão da tua irmã. Eu quero agora orar para Deus fortalecer a tua fé, fortalecer a tua esperança. Vem aqui na frente toda a igreja do Senhor. Passa aqui pela lateral da live. Isso. Glória a Deus. Aleluia. Chega aqui que eu quero orar por todos os irmãos. Aqui na frente, pode ir chegando. Eu quero orar pela tua vida. Eu quero orar pela tua casa, orar pela tua família, orar pelo teu lar.
orar por você aqui agora. Feche os olhos. Deixa o Senhor tocar na tua vida. Se receber a palavra, Deus quer ajudar vocês. Santo Deus e eterno soberano Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós oramos agora, Pai. Eu oro por essas pessoas, eu oro, Pai, por essas famílias que aqui vieram, Pai, que aqui estão, Senhor, e receberam esta palavra, receberam, Pai, esses conselhos da palavra do Senhor, receberam a mensagem, ó Deus. Nós oramos por cada uma delas, Pai, que elas possam, Senhor, seguir, Pai, os bons conselhos, o conselho da Tua palavra, Pai, onde elas serão ricamente abençoadas, elas serão ricamente tocadas, restauradas pelas Tuas mãos, Pai. Vem com o Teu poder, vem com a Tua unção, vem com a Tua glória e abençoa essas pessoas aqui agora, Pai. Vai abençoando a vida de cada um, Senhor. Traz a Tua bênção, Pai, traz o Teu milagre, ó Deus, abençoa cada uma delas, Pai. Eu oro, Senhor, pela vida de cada um. Eu oro, meu Deus, eu profetizo, Pai, traz a Tua bênção sobre ela, Tua filha, abençoa, traz o milagre, abençoa o Teu filho, Senhor. Nós oramos agora, traz a Tua bênção, traz o Teu milagre, traz a libertação, a resposta, pelo poder que há no Teu nome, Senhor. Nós oramos aqui agora, traz a Tua bênção, o Teu milagre, a resposta do Senhor. Eu oro, Pai, em nome de Jesus, abençoa Teus filhos, Pai, traz a resposta, traz o milagre, ó Deus, abençoa, Senhor, ó Deus, que nós venhamos, Pai, ser abençoado pelo Senhor. Traz o milagre, traz a resposta, traz a bênção, Pai, abençoa a Tua filha, traz o milagre, traz a resposta, a bênção sobre a vida dela, em nome de Jesus. Vai louvando a igreja, vai louvando a igreja, louva o Senhor, fecha os olhos, aleluia. És fiel em todo tempo, Profetiza. em todo tempo Tu és tão bom, com todo fôlego que tenho. Glória a Deus. Eu cantarei da bondade de Deus, tua doce voz, Em nome de Jesus. que me guia Glória a meio Deus. fogo Oh Espírito Santo. na escuridão. Glória a Deus. Tua presença me conforta. Recebe a presença do Senhor nesta noite. És o meu Pai. Recebe a presença do Espírito Santo aqui Que agora. amigo és. Ele é o melhor conselheiro. Na bondade és fiel em todo tempo, em todo tempo Tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei Tua bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo Tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei Tua bondade de Deus. Diga, Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, Ele é fiel na tua vida. em todo tempo Tu Agradeça. és tão
Agradeça a fidelidade dele sobre a tua vida. Agradeça. Alamaço e decalabandaramacei. Eu cantarei Alamandou candaracei, darabacecai. Era mandou no mandou cova seca lavais. És fiel em todo tempo. Abençoa essas famílias, Senhor. Abençoa as casas, os lares. Em todo tempo Dá uma semana abençoada, de paz, de alegria, de vitória, de trabalho, de prosperidade. Abençoa a vida do teu povo. Abençoa a vida da tua igreja. Tua bondade de Deus. Glória a Jesus. Deus abençoe, irmãos. Pode tomar o assento. Que o Senhor abençoe sua casa, sua família, o seu lar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida que veio na noite deste domingo. Que Deus continue abençoando você. Glória a Deus. Aleluia. Vamos terminar, irmãos da live. Deus abençoe. Compartilhe esta mensagem, essa palavra. Manda para alguém que precisa de um bom conselho. Deus abençoe. Glória a Deus. Irmãos, vamos ajudar na obra de Deus. Eu quero